Se você pode, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 13. E eu quero destacar aqui a partir do versículo de número 17. Antes eu quero pedir que você esteja se inscrevendo nesse canal, que você esteja deixando o seu like, isso nos ajuda, nos abençoa. Você já sabe disso? Então, por favor, faça isso é muito importante. O que é que nós encontramos, queridos, nesse texto maravilhoso de Êxodo, no capítulo 13? Nós encontramos um momento em que a palavra de Deus registra exatamente a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, depois de terem sido liberados por Faraó no Egito, e eram conduzidos por Moisés. E é interessante que nessa trajetória em direção à Terra Prometida, e vocês conhecem a história, eles aprenderam muitas coisas, eles amadureceram, e ainda mais importante, eles fizeram descobertas para a vida. Descobertas para a vida. Nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos também assimilar, detectar, identificar estas descobertas para a vida. Num tempo em que o mundo está vivendo, em que se fala de tantas desgraças, tanta morte, tantos momentos difíceis, tantos conflitos, tantas enfermidades, em que não se fala de esperança, não se fala de alegria, não se fala de contentamento. Esse é um tempo que nós também precisamos fazer descobertas para a vida. Aquele povo estava sendo escravizado lá no Egito por Faraó. Esta era a visão que eles tinham de vida, viverem como verdadeiros escravos. Mas agora Deus ouviu o clamor daquele povo e Deus então mandou Moisés. E Moisés foi aquele que Deus usou para que libertasse o povo das garras de Faraó e conduzisse o povo até a terra prometida. E foi nesta caminhada, uma longa caminhada, que eles fizeram muitas descobertas para a vida. A descoberta para a vida é resultado da fé. Sim, é resultado da fé. E da fé que temos em Deus. E por que isso, pastor Vitor Hugo? Porque somente através da fé que temos em Deus, nós descobrimos que esse Deus é aquele que nos livra do perigo que nós não podemos ver. Nós não podemos ver, mas nós sabemos que ele existe. Esse texto da palavra do Senhor aqui no versículo 17 de Êxodo capítulo 13, diz-nos a palavra do Senhor assim: quando o rei deixou que o povo de Israel saísse do Egito, Deus não os levou, observem, pelo caminho mais curto, pelo caminho do país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus disse: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão que guerrear. Esse texto é muito interessante, porque aquele povo, ele precisou logo identificar que, para que pudessem desfrutar da terra prometida, eles tinham a presença de Deus. E pela fé em Deus, Deus estaria livrando aquele povo do perigo que eles não podiam nem ver. Não podiam nem ver. Às vezes nós estamos diante de um perigo, diante de uma situação que nós sabemos que o perigo é iminente, ou está para acontecer, pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer com qualquer um. E vocês entendem o que eu estou falando, mas, na verdade, nós sabemos que nesta caminhada, nesta jornada, o Senhor está conosco, e o Senhor é aquele que nos abençoa, e o Senhor é aquele que nos guia, e Ele faz isto e nos oferece total segurança,
segurança maravilhosa. O caminho pode parecer até mais longo, mais distante, mas será um caminho com segurança quando nós estamos com o Senhor. Uma outra coisa que nós identificamos nesse texto, queridos, é que esse Deus, ele nos revela a certeza do que devemos ter, daquilo que nós temos. É interessante que o versículo 21 diz-nos o texto: durante o dia, o Deus eterno ia na frente deles numa coluna de nuvem, mas lhes mostrava o caminho certo. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo, também para iluminar o caminho do povo, a fim de que pudessem andar dia e noite. Esta expressão aqui é uma expressão muito interessante, que ainda que muitas vezes estejamos no deserto, como estava acontecendo aqui com o povo de Israel, ainda que estivessem caminhando no deserto, em que a luta era grande, as dificuldades eram enormes, eles precisavam manter a vida. Eles não podiam ficar parados, eles não podiam ficar estáticos, eles precisavam andar e caminhar dia e noite, dia e noite. E a palavra de Deus, então, registra esse fato de que durante o dia o Senhor ia na frente deles como uma coluna de nuvem, exatamente para orientar a direção deles, uma verdadeira bússola. À noite era como uma coluna de fogo, não somente para dirigir, mas para iluminar o caminho do povo. E a palavra de Deus nos diz a fim de que eles pudessem andar dia e noite. Deus não nos criou para ficarmos parados, estáticos. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que produzir, nós temos que realizar. Nós não podemos nos acomodar às situações que muitas vezes estão acontecendo e vão acontecer, e nós precisamos nos levantar e precisamos caminhar e precisamos, acima de tudo, confiar no Senhor. Esta caminhada, ela nos revela a certeza de que nós possuímos algo que é maravilhoso. Nós possuímos a presença de Deus em nós. E esse Deus é aquele que vai nos conduzindo, vai nos dirigindo e vai nos abençoando. É isso que acontece com a sua vida, é isso que acontece na sua casa, é isso que acontece com a sua família, é isso que acontece com a igreja do Senhor nesse tempo. Mas, em terceiro lugar, quando eu abro esse texto da palavra de Deus e eu leio esse texto maravilhoso que nós encontramos aqui no capítulo 13 de Êxodo, a partir do versículo 17, nós descobrimos que no versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu vou repetir: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sabe por quê? Porque nesta caminhada com Deus, caminhada para a vida e não para a morte, caminhada de esperança e não de desespero, não de medo, não de temor, caminhada que nos traz paz, caminhada que nos traz alegria. Nesta caminhada com Deus, Deus nunca se apartou do seu povo. E nós descobrimos que nesta caminhada, Deus nos assegura exatamente a sua garantia, a sua presença, a presença daquilo que nós cremos pela fé que temos no Senhor.
Deus continua, querido, sendo fiel. Deus continua com as suas promessas, promessas que não falham, promessas que continuam sendo cumpridas e que ainda serão cumpridas no tempo de Deus, na hora de Deus. O que nós precisamos fazer, assim como aconteceu com o povo de Israel no passado, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Nós precisamos, nesta caminhada, identificar essa descoberta para a vida como resultado da fé. Vamos identificar o perigo que muitas vezes nós não podemos ver. Vamos também ser revelados da certeza daquilo que nós já temos. E ainda mais, vamos ter a segurança da presença do Senhor em quem nós cremos. Quando nós vivemos assim e quando nós pensamos desta forma, Deus continua nos abençoando e Deus continua conosco. Como Deus nos guia hoje, pastor Vitor Hugo? Eu diria para você que Deus nos guia hoje através da sua palavra. Através da sua palavra. Deus nos guia hoje também pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus que vive em nós. Deus nos guia hoje como membros que somos do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, nesse tempo e nesse mundo. Que Deus te abençoe e que Deus esteja com você e com a sua família. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque temos a Tua palavra, porque temos esta certeza e porque sabemos que o Senhor está conosco, mesmo quando nós estamos caminhando no deserto da vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado. Quero pedir a você que se inscreva aqui, por favor, nesse canal. Deixe o seu like, isso é muito bom para a gente. E que o Senhor continue nos abençoando.